4, dos versículos 26 ao 29, diz assim: E dizia, Jesus, viu, queridos? Jesus dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Então, Jesus, aqui nessa parábola, ele dá continuidade. Se você observar no início do capítulo 4, versículo 1, foi a parábola do semeador, que nós já estudamos algumas semanas atrás. Parábola do semeador, Jesus diz: um semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu sobre solo pedregoso, outra parte da semente caiu entre os espinhos, e finalmente uma parte boa da semente, quer dizer, uma parte da semente, todas as sementes são boas, né? Na parábola, não tem semente ruim, eu falei errado. Uma parte da semente, por fim, cai num solo bom, o solo bom, e ali naquele solo bom, a semente frutificou a 30, 60, 100. O que significa isso? Se você plantar uma semente, algumas deu 30 vezes mais na colheita. Outras, para uma semente que você plantou, aquele pé deu 60 vezes mais. E outro que plantou uma, deu 100 vezes mais. Jesus conclui essa parábola dizendo que aquele que tem ouvido, ouça. E enfim, aí os homens vão procurar Jesus. E eles perguntam, os discípulos, os apóstolos, falam: Senhor, o que significa essa parábola? É interessante que Jesus fala assim: caramba, vocês não conseguiram entender essa parábola, como entendereis as demais? Como você vai entender as outras? Então Jesus dá a entender nessa primeira parábola do semeador, que quem entende essa parábola começa a entender as demais. Ela é a chave para nós entendermos a próxima, principalmente que essa aqui no versículo 26, fala de novo de um homem semeando. Ele fala de novo, e Jesus vai falar mais para frente ainda, ele vai falar da semente, o grão de mostarda, ele vai falar mais sobre plantio em outras parábolas. Por quê? Porque a parábola do semeador, do solo bom e do solo ruim, é uma chave para entendermos coisas sobre o reino dos céus. Então Jesus, ele explica a parábola para aqueles homens, ele fala: o semeador é aquele que prega a palavra, e a semente é a palavra, e uma parte da semente cai à beira do caminho, e os homens a pisam, as aves do céu as comem, né, e não chega em lugar nenhum. Ele fala: isso daí é quando a palavra é pregada e vem o maligno, vem o diabo, vem Satanás, e ele rouba essa palavra do coração da pessoa, ela não frutifica. São pessoas que ouvem o evangelho. Se nós fôssemos pegar que o semeador está semeando aqui nesse lugar, algumas pessoas vai cair à beira do caminho e não vai frutificar, não vai acontecer nada. Por um motivo ou por outro espiritual, essa semente não vai germinar no coração dela. Algumas pessoas acontecem isso. Uma outra cai no solo pedregoso. Jesus disse, ela brota rápido, vem o sol e queima, porque ela não tem raiz, não tem umidade. Ele fala, essas são as pessoas que ouvem, recebem a palavra com uma alegria no início, isso começa a crescer, mas aí vem as dificuldades da vida. Ele fala, o sol, as dificuldades e a falta de umidade, que é a falta da palavra de Deus. A pessoa não está enraizada na palavra, e aí quando vem as dificuldades, as perseguições, a pessoa perde a fé, e aquilo não prospera, e ela não vem a dar frutos. Uma terceira parte cai no meio dos espinhos, e aí os espinhos a sufocam, tornando infrutífera, ela não chega a dar fruto, porque os espinhos não deixam. Jesus fala que esse é o tipo de pessoa, aqui no nosso meio, pode ser você, pode ser um de nós, que ouve a palavra de Deus, começa até a crescer uma fé no coração, mas aí os desejos da vida, os cuidados desse mundo, as preocupações do dia a dia, os compromissos que nós temos em excesso, sufocam, e a nossa fé não produz fruto. Por isso que nós vemos muita gente no corpo de Cristo, muita gente no meio do povo de Deus, que não dá fruto algum. E o que é o fruto? O fruto é aquilo que mostra que você verdadeiramente parece com Cristo. Não que as pessoas pensam que vê em nós. Não, é aquilo que verdadeiramente representa quem nós somos em Jesus.
Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos se fora daqui nós vestimos uma máscara. Nós sabemos se quando nós achamos que ninguém está vendo, se nós agimos como a palavra de Deus ou não. Se nós andamos em hipocrisia ou em verdade. Nós sabemos, a pessoa sabe. São esses, aquele que caiu no meio dos espinhos, não vão dar fruto nunca. A pessoa vai passar a vida inteira no meio do povo de Deus. A pessoa vai passar a vida inteira professando uma fé que não dá fruto. Ninguém vai ser abençoado por essa pessoa. Ninguém vai ter a sua vida transformada por causa dessa pessoa. Por quê? Porque ela está no meio dos espinhos. Mas Jesus disse, glória a Deus. Ele não disse glória a Deus. Mas eu digo que glória a Deus uma parte pequena cai em bom solo. Então tem pessoas aqui nesse lugar que é o bom solo. Que quando a semente cai naquele coração, a pessoa dá fruto. Lógico que umas vão dar um pouquinho mais, umas um pouco mais ainda, e uma vai arrebentar a boca do balão, vai dar fruto pra caramba, né? 100 vezes mais. Não é todo mundo igual, mas o fruto é esperado. Tem uma outra parábola mais para frente, da figueira. Tem uma parábola da vinha, da figueira que não dava fruto, que o homem manda cortar, não serve. Queridos, Jesus está falando de pessoas que ouvem o evangelho. Ele não está falando daquela pessoa lá fora que não conhece a Cristo. Ele está falando que aqui dentro, aqui ó, nesse lugar, esse pequeno universo que nós estamos agora, tem pessoas que a palavra chega ali e Satanás já rouba, não acontece nada, nem brota. Não dá efeito nenhum. Tem pessoas que até brota, mas aí quando vem as perseguições, as dificuldades, a pessoa se escandaliza, ela se enfraquece. E tem pessoas que não dá fruto porque ela está envolvida com um monte de porcaria, que é chamado de espinhos. A posição espiritual dela é uma posição de hipocrisia, é uma posição mundana, é uma posição carnal. A pessoa não se deixa levar por Deus a dar frutos. E tem uma parte grande. E aí Jesus, depois de falar aqui da parábola da candeia, que nós já falamos sobre ela, ele passa a falar da parábola da semente. Então é como se ele estivesse dizendo, agora eu quero tratar só do solo bom. Agora essa parábola, ela não tem mais a ver com as pessoas que ouvem e não dão fruto. Aqui Jesus já passou. Ele falou, ó, tem a turma que não vai fazer nada, tem a turma que vai ouvir a palavra e a vida delas vai ficar na mesma. Ela vai dar mau testemunho, elas vão ser motivo de escândalo, elas vão ser motivos de pessoas falarem mal do evangelho. Não, ele não vai falar mais dessa. Ele vai falar daquelas agora, do solo bom. Pode ver, olha só. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Não é a mesma temática? Lançar semente à terra. E agora ele fala do semeador. Ele não está falando exatamente da semente da terra. Ele vai falar que esse cara que lançou a semente, ele está continuando a história do semeador. O semeador, ele vai dormir. Olha o que ele falou, ele vai dormir. Ele lança a semente e vai dormir. É isso que ele está falando. E ele não está falando que isso é errado. Ele está falando que é assim que funciona. Você vai lá o dia inteiro semeando no campo, jogando a semente, acabou. Deu a noite, você volta para casa. Ele semeou o dia inteiro, ele trabalhou o dia inteiro, ele vai descansar. E a Bíblia diz que ele dorme, e dormindo, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia. Não tem problema, ele não tem mais importância. Aqui o que Jesus começa a dizer para nós, que o reino de Deus funciona de uma forma que quem semeia não esquenta a cabeça. Ele está falando, o semeador planta e vai dormir, vai fazer outra coisa. E isso é lógico. Alguém aqui já plantou alguma coisa? Seja num vasinho, seja lá na sua casa, no mortinho. Alguém já plantou? Tem alguém que nunca plantou? Nunca. Então precisa pegar um potinho, encher de terra e põe um feijãozinho lá e acompanha. Você não fica lá olhando. É ou não é verdade? Você põe a semente e você fica esperando? Não. Você sabe que aquela semente vai demorar um pouco. O feijão é mais rápido. Mas ninguém fica esperando. Por mais rápido que seja, demora um dia pelo menos para ele brotar. Ninguém fica lá um dia olhando. É isso que Jesus está falando. Você põe a semente e esquece. Vai dormir, vai fazer outra coisa. Não importa se levanta cedo. Ele está falando, o semeador não fica lá no campo. Cadê? Caramba, plantei faz 1 hora, faz 2, cadê? Ele sabe que vai brotar. Ele sabe, a semente é boa. A semente brota, a terra é boa.
Não tem que ficar esperando, não tem que ficar aguardando, não tem que ficar preocupado, tem que confiar que vai crescer. E ele fala, e vai dormir, se levanta, né, de noite, ou de noite significa de madrugada. Ele vai dormir, não importa se ele vai acordar pela madrugada, ou se ele já acorda quando amanheceu. Jesus disse isso, inclusive, na parábola, para que nós entendamos que ele não está querendo dizer, não está se referindo à noite, porque talvez aí a parábola teria outra conotação. Talvez o dormisse e levantasse pela manhã, dava a impressão que teria que passar um período da noite. Não sei se vocês estão entendendo. Tudo que Jesus diz, tudo tem significado espiritual. Então, para não criar uma expectativa em cima do fato de ser noite ou dia, ele disse, não importa se ele acorda ainda de noite ou de dia. Ele está querendo dizer, não tem nada a ver com claro e escuro. O que ele está falando tem a ver com semente, tem a ver com o plantio, a colheita e o semeador. O semeador, ele semeia. E ele descansa, ele vai fazer outra coisa, ele sabe que aquela semente vai frutificar no tempo certo. E Jesus fala que o reino de Deus é assim, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus sobre o mundo, é um reino que não é daqui, é de Deus. Jesus, quando ele é interpelado por Pôncio Pilatos, que era um senador romano, os homens levam ele diante de Jesus e falam que a acusação contra ele é que ele se dizia rei dos judeus, que ele era o Messias. E aí Pôncio Pilatos pergunta para ele, você é rei? E Jesus não responde nem sim nem não, mas a resposta diz que sim. Ele fala assim, meu reino não é desse mundo. Então ele é rei, mas não é desse mundo. O reino é de Deus, não é um reino visível naquele momento. João Batista, quando saiu pregando às multidões, ele pregava que as multidões deveriam se arrepender, porque estava próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Ele fala, arrependei-vos, pois está próximo, está próximo. Algo estava vindo, Jesus ele veio, e ele fala, o reino de Deus está entre vós. Interessante, João Batista, antes da manifestação do Senhor Jesus, ele disse que o reino estava próximo. Quando Jesus vem, Jesus diz, o reino está entre vós. Então quem que é o reino de Deus? Jesus. A presença de Jesus é a presença do reino de Deus. E aí ele fala, em outra passagem, Jesus fala que o reino de Deus virá. Ele virá, e aí ninguém entende nada. João Batista fala que está próximo, Jesus vem e fala que está no meio, e depois ele fala que virá o reino de Deus, que nós devemos esperar. E Jesus aqui ele está explicando sobre o reino de Deus. O reino de Deus significa Deus reinando na terra. Quando Jesus, nós cantamos uma série de canções agora, e uma delas nós falamos que ele é o nosso rei, que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, que ele é o nosso rei. Nós falamos, Jesus ele é o nosso rei, ele veio como rei. Tem uma parábola que nós vamos estudar mais para frente, que Jesus conta a história de um homem, que ele foi para um lugar distante conquistar um reino. É uma parábola que ele vai falar dele mesmo, e depois ele vai voltar. Então, ele dá a entender para nós que esse reino, apesar de já ter sido inaugurado, o reino de Deus, o reino dos céus, ter sido inaugurado com a sua vinda, nós aguardamos a sua volta. Ele vai voltar para instaurar o reino fisicamente na terra. Mas enquanto esse reino físico, ele não se consuma, nós já experimentamos o reino de Deus no nosso coração. Porque eu falei, o reino de Deus é Jesus. E se Jesus habita em você, o reino de Deus está em você. Amém, queridos? Nós carregamos o reino de Deus em nós. Onde nós estamos, nós instituímos a autoridade espiritual de Deus naquele lugar, naquela vida, naquela casa. E o reino de Deus está preparado para um dia ele se tornar visível, real e dominar toda a terra. Então, com essa ideia em mente, que o reino de Deus é algo agora espiritual em nós, Jesus fala sobre ele. O reino de Deus é assim. Como que é? E vai ter mais parábola falando sobre o reino de Deus. Até o final do ano, nós vamos ter uma convicção plena no nosso coração do que é o reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra.
e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e aí vem o mistério do reino. E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele está falando, nós não sabemos, as coisas de Deus são assim. A palavra de Deus que nós vimos na outra parábola é a semente. E Jesus está retomando a ideia, ele fala como se fosse uma semente plantada, uma palavra pregada. Jesus veio e pregou a palavra, os discípulos pregaram a palavra, e quem prega, na realidade, não sabe, não tem a menor ideia como funciona. Você prega a palavra, você ensina a palavra, e você volta para sua casa, viver lá a sua vida, mas na realidade você lançou uma semente num solo, e aquilo vai frutificar, e você não sabe como. É o que ele está falando. Nós não sabemos como acontece, mas brota, frutifica, funciona. A semente hoje, os cientistas, eles sabem como se desenvolve, mas como que algo morto, que é a semente, quando você coloca na terra, a própria Bíblia diz, a semente morre primeiro, e quando ela morre, ela brota, e aí ela gera uma vida, e uma vida que vai dar muito mais sementes do que uma só que era ela. Isso é incrível. Isso é algo fantástico que Deus inventou, que Deus colocou na natureza. O próprio fruto dá um monte de sementes. Você pega uma laranja, quantas sementes uma laranja dá? Uma laranja. Quantas? Você tem ideia? Umas 15? 15 é um número bom? 14, 15, 16 ou dá mais? Não dá tudo isso? Não dá tudo isso? Eu fiz uma conta mais ou menos de uns 7, 8 gomos, cada gomo com 2 sementes. Então, sei lá, enfim. Antigamente dava mais, está acontecendo algo então que está reduzindo, mas enfim, que seja 8 sementes, uma laranja, um pé de laranja dá quantas laranjas? Um monte, mas tudo aquilo, aquele monte de laranja, aquele monte de semente, foi uma semente que foi germinada, uma que você colocou lá na terra, gerou um pé, e esse pé ele frutifica ano após ano até ele morrer. Nós não sabemos quantas vezes mais uma semente de laranja enterrada, ela vai gerar no futuro. E Jesus pegou essa imagem para dizer, é assim que é o reino dos céus. O reino dos céus é desse jeito. Um dia, alguém vai e planta a semente no seu coração, e os anos vão passando. E essa semente, o dia que começar a germinar, vai dar fruto. E esse fruto são novas sementes para serem plantadas em novos corações. Então algo que começou com uma pessoa, daqui a pouco, a sua vida influencia 50. E essas 50 influenciam cada uma mais 50. Aí você é bom de matemática, 50 elevado a 50, ou 50 vezes 50. Sei lá quando dá, 250 milhões. Não é tudo isso não. Estou ruim de matemática. 50 vezes 50, 20. 5 vezes 5, 25, 2.500, é isso? 50 vezes 50, 2.500. E depois você joga mais 50 em cima e aí vai embora o número. Mas o que começou com 1, pode virar milhares, milhões. Jesus fez isso. Jesus, quando ele começa o plantio, ele começou com uma. E hoje tem milhões de crentes. E não só hoje, em eras, após eras. Jesus está falando, o reino dos céus é assim. E se é assim, ele também replica na minha e na sua vida. A palavra que vem sendo semeada no nosso coração, ela uma hora vai dar frutos. Não precisa você ficar em cima cuidando, não precisa você ficar contando o tempo e falando, caramba, quando que vai dar fruto? Não se preocupa, se a palavra está sendo semeada, ela dá frutos, ela dá muito fruto. Há 5 anos atrás começou esse trabalho aqui nesse lugar. E no começo, eu ficava ali em cima da terra procurando o broto. Até que um dia eu entendi que o negócio é depois. Tem que crescer. Tem que deixar lá. Você plantou? Plantou, meu irmão? Plantou, minha querida? Confia. Isso se aplica em todas as áreas. Apesar dele estar falando dentro do contexto do reino dos céus, Deus, quando ele te apresenta uma palavra, a palavra não é uma semente?
Não foi o que nós vimos? Vem uma palavra, confia em mim, aplica os teus princípios na sua vida e você vai ver a resposta. É uma semente. Se isso cair no seu coração e você deixar lá e esperar tocar a sua vida, isso lá na frente vai frutificar. Não é na hora, nenhum plantio é imediato. A palavra de Deus tem sido semeada nas nossas vidas. A palavra de Deus tem sido apresentada dia após dia. O seu coração tem sido semeado. O reino de Deus é semelhante a isso, mas a nossa vida, ela representa o reino de Deus. Então muitas vezes nós queremos, às vezes parece que o que Deus está fazendo na nossa vida vai demorar, às vezes parece que o processo é muito lento, mas queridos, nós temos que aprender a confiar. Se a semente foi plantada, se a palavra foi ministrada, confia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. É o que a Bíblia diz, ela não volta, ela vai e produz o resultado para o qual ela foi enviada. É o que a palavra de Deus representa. Ela é uma semente que vai frutificar. E eu sei que todos aqui, todos nós, temos expectativa de que Deus venha frutificar algo na nossa vida. Nós queremos isso. E Jesus falou, olha para o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, ele é como se um homem semeia, dorme, levanta, não importa se é de noite ou de dia, e a semente brota e cresce, e ele não sabe como. Isso é fé. Se não fosse fé, ele não ia plantar semente. Se ele não tivesse a certeza que aquela semente depois de 2 anos ia dar fruto. Um plantador, muitas vezes quando ele vai fazer um plantio grande, às vezes eles pegam empréstimos, é ou não é? Ele tem uma terra grande, ele vai lá, procura os órgãos do governo e procura um empréstimo. Eu quero plantar. E às vezes ele pega lá uma quantia alta, às vezes 200 mil reais. É um valor alto para pegar de empréstimo, não é? Ele hipoteca, às vezes coloca lá em garantia a fazenda, um trator, ele coloca alguma coisa em garantia. E ele vai lá e pega aquele empréstimo. Isso é fé. Por quê? Porque ele vai investir em semente, em adubo, em mão de obra. Ele vai enterrar aquela semente daqui a 1 ano. Ele crê que ele vai colher aquelas coisas, e ele vai pagar o empréstimo, ele vai pagar todas as pessoas que trabalharam para ele vai ter lucro. Não é assim que funciona? Isso é fé, é fé. Eu faço algo contando que aquela semente que eu vou enterrar, ela vai brotar, e ela vai dar fruto. Jesus está falando, isso é o reino de Deus. É algo que nós começamos a caminhar, num primeiro momento, sem termos a menor garantia de nada. Nós só confiamos na semente. E nós vimos na parábola do semeador que a semente é a palavra de Deus. Jesus está falando, o reino de Deus, o reino dos céus, se baseia na palavra de Deus, na palavra que é pregada, na palavra que é semeada, na palavra que eu leio, que você lê. Quanto mais você ler, mais você vai confiar no poder da semente. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai se animar a plantar, a semear na vida dos outros. E você vai aprender um princípio. Muitas pessoas não saem daquele patamar que ela está, porque ela está esperando ela subir primeiro de patamar para começar a fazer algo por alguém. A pessoa fala, quando eu passar dessa fase, eu vou fazer algo a mais para Deus. Quando eu passar dessa fase, eu vou ensinar alguém, eu vou me envolver com alguma coisa. Você não está entendendo o princípio. O princípio é planta primeiro, e aí você colhe depois. Começa a semear na vida dos outros e você vai ver a colheita na sua vida, no seu quintal, no seu celeiro. Quantas pessoas têm potencial já para estar fazendo algo, para estar semeando na vida de pessoas, está envolvida com algo maior de Deus, e ela não faz, porque talvez não confie. Ela quer uma colheita antes de semear, ela quer que Deus faça algo antes dela fazer algo primeiro. E o semeador no reino de Deus, ele semeia e vai fazer outra coisa, e deixa aquilo crescer. Aí é interessante que no versículo 28, Jesus fala assim, porque a terra é o coração, lembra? Na outra parábola, a terra é o nosso coração. Ele fala, a terra, por si mesma, frutifica. A palavra que ele usa no grego é a palavra automatô, que é uma palavra que dá origem à palavra automático, autômato, sem ninguém influenciar. A palavra que Jesus falou, ele falou, a terra, ela frutifica automaticamente, por si só. Você não precisa ficar lá em cima da terra orando, você não precisa fazer nada. Você cuidou da terra, regou, adubou, é só colocar a semente. Não é assim? É ou não é?
Mato. Se você abandonar a terra lá e não mexer nela, o que vai crescer? Mato. O mato cresce. Mato também tem semente. Mato não precisa fazer força, ele cresce sozinho. Isso fala do nosso coração. O coração lá que se abandona, não mexe com ele. Lembra que Jesus falou? Vem o demônio que saiu, traz mais 7. Fica cheio de mato. Mato é um terreno não cuidado. Você passa num terreno cheio de mato, você fala, está abandonado. É ou não é? Em mato, dá bicho, dá inseto, dá um monte de coisa. É diferente de uma plantação que você cuida, que você rega, que você aplica lá o agrotóxico, seja lá o que for para manter a vegetação. Mas Jesus fala, a terra por si mesma frutifica. É automático. Isso vai acontecer. Se a palavra está sendo ministrada, se a semente está sendo plantada na nossa vida, não se preocupa, porque a terra vai frutificar automaticamente, e demora um tempo. Nós temos que confiar que Deus está fazendo a obra. Às vezes você está orando lá pelo seu marido, e parece que não está acontecendo nada com ele. Está sim, meu irmão. Ora, continua orando, semeia no coração dele boas palavras, fala que Deus o ama. Não sei o que você vai falar, o Espírito Santo vai te usar, mas semeia, continua crendo, que essa semente um dia, ela vai germinar, ela vai frutificar, porque o reino de Deus é assim que funciona. A palavra é pregada, você só tem que se preocupar em pregar, e a maioria das nossas pregações não são com palavras, a maioria delas são com comportamento. Às vezes eu falo uma coisa e faço outra, e o que eu faço fala muito mais alto do que eu prego. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então às vezes nossas atitudes, às vezes eu tenho uma atitude grosseira com meu cônjuge, eu não vou ganhar meu cônjuge para Jesus jamais, mesmo que eu queira pregar o evangelho para ele. A Bíblia diz que você tem que fazer não sei o quê, mas aí na hora eu não faço. Isso se torna infrutífero. Às vezes a pessoa está lá lutando, lá no trabalho dela por algo. Queridos, continua semeando boas sementes. Como assim? Como que eu semeio no meu trabalho? A Bíblia diz que você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem sido honesto nos seus negócios? Se você tem sido honesto nos seus negócios, essa é uma semente que você está plantando. Às vezes a pessoa fala, olha, se não fosse por Jesus, eu não seria honesto. Mas por causa da palavra de Deus eu vou ser honesto. E isso é uma semente, vai plantando, uma hora brota. Como que é o seu relacionamento com as demais pessoas que você conhece? Até na questão da honestidade, da pontualidade. Eu não devo nada para ninguém, isso é uma semente. Não dever para as pessoas, honrar os compromissos, é uma semente que você está semeando. Queridos, mas eu faço isso, eu não ganho nada em troca. Você está fazendo porque a palavra de Deus diz, porque Jesus te disse para agir assim? É por isso que você é honesto? É por isso que você honra compromissos? É por isso que você faz essas coisas? É por isso. Então você está semeando, você está plantando. E mais cedo ou mais tarde, isso vai brotar. Isso vai ser um motivo de alegria na sua vida. Isso vai reverter para você de uma maneira grande, confiando que não somos nós que plantamos. Por exemplo, se você abrir lá em 1 Coríntios, essa eu quero que você abra. Avança um pouquinho aí, vem Lucas, João, Atos, aí vem o livro de Romanos e 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Não, melhor. Versículo 5. A igreja de Corinto, todos que estudam a Bíblia, eles falam sobre a igreja de Corinto, que se nós formos olhar no geral, ela é a pior de todas as igrejas aqui que Paulo escreveu a carta para ela. Mas era uma igreja de Deus. Era uma igreja que tinha muito problema, muito. De todas, ela era, de todas as que tem cartas, a de Corinto era a mais problemática. Paulo fala umas coisas que você lê, você fala, meu Deus, que incrível isso, parece a nossa, né? Porque parece o povo de Deus de hoje, é igualzinho. A igreja, meu irmão, você quer entender por que a nossa igreja atual ela é desse jeito? Leia a fundo 1 e 2 Coríntios. Você quer entender por que acontecem as coisas que acontecem no meio da igreja de hoje? De hoje eu falo, nossa, que inclusive, apesar de sermos pequenininhos, é uma amostra das igrejas em geral no mundo, e é uma amostra da igreja de Corinto. Você quer ver por quê? Mas por quê? Vai ler Coríntios. Por que acontece isso na igreja? Vai ler Coríntios, você vai entender. E aí Paulo aqui, ele é só bronca, do começo ao fim.
a carta de Paulo aos Coríntios. E aqui no capítulo 3, versículo 5, a igreja, para variar, estava passando por um problema. O que eles estavam fazendo? Tinha gente discutindo que eles gostavam mais da pregação de Paulo, e o outro gostava mais da pregação de Apolo. E começou a ter meio que uma divisãozinha dentro da igreja. Isso acontece, viu, meu irmão? Se não tomar cuidado, a pessoa esquece quem é Cristo e começa a olhar para o homem. E aqui eles começaram, não, eu prefiro Paulo. Aí os outros que talvez não tinham, é meio natural. O pessoal a igreja começou com Paulo. Então as pessoas que começaram no início da igreja, gostavam de Paulo. Quando Paulo levanta Apolo para ficar na igreja, e ele vai embora para outro lugar, as pessoas que gostavam de Paulo ficaram meio assim. Ah, caramba, Paulo foi embora, tal, ficou meio esquisito. Só que quem chegou depois e conheceu a pregação de Apolo e não conhecia Paulo, ficou gostando de Apolo. É igualzinho os irmãos aqui, tem diferença. Quem chega depois acostuma com quem está ali. E aí quando Paulo volta, aquele pessoal novo que não conhecia Paulo torceu o nariz. E tinha a turma dos antigos e começou briga. O pessoal começou a brigar, incrível, né? Incrível, que é igualzinho a igreja, o pessoal briga dentro da igreja também. Vai ler Coríntios, você vai ver você lá, meu irmão. Você vai ver o problema que eles passam. E começou a brigar, Paulo é legal, Apolo é legal. Não, eu prefiro Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí Paulo fala, aqui no versículo 4. Olha, queridos, eu já não aguento, eu vou voltar no versículo 1, pronto. Eu tenho que ler tudo que Paulo fala para essa turminha aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Por quê? Porque era uma igreja bagunçada. Os irmãos eram muito carnais. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo está falando, vocês são tudo um bando de criancinha. Um bando de criança. Eu queria falar algo melhor, mais profundo, mas eu estou vendo só criança na minha frente. Paulo está falando isso para a igreja. E serve para mim aqui, ó. 2. Com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podíeis comer carne. Tinha que ser leite. Mas nem tão pouco ainda agora podeis, nem agora, vocês não amadurecem nunca, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Aí, ó, o pessoal fazia isso. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? O pessoal estava discutindo. Ah, não, eu estou com Paulo. Ah, não, eu estou com Apolo. Eu estou com Paulo. Ele está falando, vocês são carnais. Vocês estão com um problema espiritual gigantesco. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele está falando, quem são? Eles são ministros, eles estão obedecendo a Deus, eles estão pregando a Cristo. Você tem que ser de Cristo, não de Paulo ou de Apolo. É isso que ele está falando. Eu plantei, agora Paulo está falando, eu plantei. Está vendo? Plantio. Eu comecei, eu lancei a semente, eu comecei o trabalho. Apolo regou, ele foi lá e regou. Mas quem que deu o crescimento? Deus. Deus é quem dá o crescimento. Por isso que Jesus fala na parábola. O semeador semeia e ele esquece. Ele deixa para lá, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem faz acontecer o milagre da semente frutificar, quem faz com que a palavra de Deus mude a sua vida, é Deus. O evangelho prospera porque Deus dá o crescimento. Não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com o semeador, tem a ver com a semente que é a palavra, e tem a ver com Deus que dá o crescimento. Não importa quem prega, não importa quem apresenta, importa o solo que é o seu coração. Se o seu solo for bom e a semente for a semente verdadeira de Deus, essa semente vai cair no teu solo e ela vai frutificar. Não importa quem semeou. Amém, queridos? Se o semeador é bom, ele vai trabalhar mais que os outros. Se ele é bom, ele vai lançar mais sementes. Mas cada semente é um indivíduo, é uma situação, é uma vida. O broto depende daquela semente. O semeador lançou. Se o solo for bom, frutifica. Deus dá o crescimento. E aí Paulo continua, versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa. É um jeito delicado dele falar assim, ó. Quem planta não é nada. Quem prega a palavra não é nada, não é ninguém. O pregador não serve para nada, ele não é nada. É isso que Paulo está falando.
se o solo é bom, ela frutifica. Porque não tem a ver com o pregador. Paulo fala, nem quem prega e nem quem rega também é coisa alguma. Porque se não tiver quem regue, Deus manda o que do céu? Chuva. Na realidade não precisa nem do regador. Se você abandonar a terra lá, acaba nascendo algumas coisas. Você fala, quem que plantou esse pé de goiaba aqui? Pode ter certeza, um passarinho comeu goiaba lá longe e veio fazer no seu quintal ali. E nasceu uma goiabeira. É ou não é? É. Eles estavam dando valor a homens. E Jesus aqui, Paulo, através do Espírito Santo, tem que falar, gente, presta atenção que vocês estão discutindo. Nem Paulo é nada, nem quem planta é nada, nem quem rega é Deus. É Deus que dá o crescimento à semente. E aí ele fala no versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Paulo fala, plantar e regar então, então não vou fazer, porque Deus está dizendo que não é nada, não vale nada, não vale. Ele está falando, quem planta e quem rega, não tem nada a ver com o crescimento e com a planta, tem a ver que Deus sabe, e Ele vai recompensar. Isso é chamado de galardão. Quando você começar a plantar a semente, se você um dia falar, olha, eu quero na minha casa fazer um grupo de estudo, ali você vai começar a semear no coração das pessoas. Mas a Bíblia diz que quem planta, quem rega não é nada. Não é nada mesmo, queridos. Nós cantamos que Ele cresça e eu diminua. Nós não somos nada. Mas Ele fala, se você fizer isso, cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Se você semear, eu vou te pagar. É o que Deus está falando. Você vai receber. Por isso, Deus é justo. Mas lembre-se, o fato de você fazer isso, você não é nada. Não é nada. Ninguém tem que seguir a pessoa. Nós temos que seguir a Jesus. Isso nos fala de perseverança, nos fala de confiarmos na palavra de Deus, que nós devemos seguir até o final. Você tem que crer que essa palavra que tem sido semeada na sua vida, ela é real, ela é a semente de Deus. Por isso que você tem que ter certeza que ela é realmente o que está escrito. Porque se não for o que está escrito, não vai dar fruto. Vocês estão me entendendo? Se for uma palavra falsificada, se for uma palavra adaptada, se for uma palavra torta, de acordo com a verdade das Escrituras, não vai produzir fruto. É uma semente defeituosa, é uma outra semente. E talvez ela até dê algum fruto, mas não vai ser o fruto que você espera. Não vai ser aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Inclusive lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, Deus havia dito para o povo de Israel que quando eles fossem semear, as sementes não podiam ser diferentes. Se você semeasse um campo, tinha que ser semente de um único tipo. Ele falou, não misturem as sementes. Do que ele está falando? Lá era uma lei que parecia que não significava nada. Mas olhando para essas coisas, está dizendo, não mistura, a semente tem que ser uma só. A semente que o Senhor enviou para nós, essa Bíblia, a sua Bíblia. Aquilo que o homem fala além da Bíblia, descarta. Não mistura as sementes. Cuidado com coisas que são ensinadas e não está escrito em lugar nenhum. Você sabia que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba? Você já ouviu isso? Pois isso não está escrito na Bíblia. E todo mundo fala. Eu estava conversando isso com os irmãos esse dia. Não cai uma folha da árvore que não seja do conhecimento de Deus. Isso está no Corão, no livro dos islâmicos. E a pessoa repete como se fosse a Bíblia. Mas eu acredito nisso. Sim, eu acredito também que não cai uma folha que não seja do conhecimento da permissão de Deus. Eu acredito nisso, mas não está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que Ele conhece todos os fios de cabelo da sua cabeça, que não cai um pardal na terra, que não seja da permissão dEle. Um pardal, pode ler, mas folha de uma árvore, tem que conhecer, meu irmão. Quanta coisa será que a gente fala e acredita, que, mas eu ouvi alguém pregando isso, mas você foi ver na Bíblia, como os bereanos fizeram? Você foi ver se era isso mesmo? Não fui. Pois é. Qual é a semente que tem sido semeada no nosso coração? Qual que é, queridos? Nós temos que entender que existe um período de frutificação, depois que a semente é plantada. E isso é o que nós chamamos de perseverança. Você tem que crer que a palavra de Deus é verdadeira, ela vai se cumprir na sua vida. Porque Jesus disse que o reino dos céus é assim. E voltando lá em Marcos, capítulo 4, versículo 29... Voltando lá, ele diz no versículo 29, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice. Por que ele falou isso? Porque lá no versículo 28, ele fala que vem primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio de espiga.
Primeiro sai um brotinho, e aquele brotinho vai virar uma planta, e depois essa planta vai gerar a primeira espigazinha, e depois de um tempo aquela espiga ela vai estar carregada de fruto. Não é imediato, nós vamos ver o crescimento. Jesus está falando do reino de Deus, é assim, começou lá atrás com ele. Hoje nós já estamos vendo o fruto, mas ele fala que quando o grão cheio na espiga, quando a espiga estiver no máximo, é a hora da colheita. Lógico que aqui Jesus está dizendo no versículo 29, quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aqui ele está se referindo ao fim, a sua vinda, que é o momento da colheita da terra. Ele está falando do reino de Deus. O reino de Deus são as pessoas que estão se convertendo, são os corações onde a semente cai e frutifica. Ele está falando que vai chegar um dia que essa colheita vai estar no ponto, e aí ele vem e passa a sua foice. Lá em Apocalipse aparece um semelhante ao Filho do Homem nas nuvens, e foi-lhe dado uma foice, e sai um anjo e fala, agora passa a foice na terra. Ele passa, ele fala que ele passa e colhe toda a colheita de Deus. O reino de Deus está aguardando o dia que essa colheita vai estar madura. Mas na minha e na sua vida, isso vai acontecendo também. Numa função micro. O macro seria o reino de Deus. Micro, na sua vida. Na sua vida você vai crendo, essa palavra vai sendo semeada, o teu coração vai recebendo essa palavra, e você aguarda, espera, confia, você sabe que mais cedo ou mais tarde, tudo isso que você tem ouvido, tudo isso que Deus tem falado ao seu coração, isso vai se cumprir. Isso é fé, isso é confiança, isso é perseverança. Deus, ele vai cumprir a sua boa palavra nas nossas vidas. Amém, meu querido? Você crê nisso? Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Lá no Salmo 126, não abre não, depois você pode ver na sua casa. Lá no Salmo 126, todo mundo conhece essa passagem. Ele fala, os que semeiam em lágrimas, ceifarão em alegria, com júbilo, com alegria. Quando você está semeando, você está plantando, às vezes você está chorando, às vezes nós estamos passando por um problema, e nós temos que plantar e confiar. Não importa que você está chorando na hora, mas continue plantando, plante a semente, confie, creia, que essa semente, ele diz lá, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. E no versículo 6 ele continua, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O processo é doloroso, é difícil, mas ele é certo. Planta. Creia que uma semente tem sido plantada na sua vida, no seu coração. O reino de Deus é assim. Você não sabe como funciona, você não tem a menor ideia como acontece, mas você crê, uma palavra tem sido semeada, uma semente tem sido lançada nesse bom solo, que é o seu coração. Creia, que se você esperar, você vai colher frutos dessa palavra. É assim que o reino de Deus, ele se comporta. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 5, diz assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que fez todas as coisas. Você não sabe o caminho do vento, você não sabe como se forma uma criança. Ele está falando, você não sabe, como ele falou, o homem planta e ele não sabe como aquela semente cresce. Ele continua falando, versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Esse é o princípio de quem semeia. Lança a semente, recebe a semente no teu coração, não se preocupa, nós não sabemos qual vai dar certo, qual não vai, mas creia que uma semeadura está acontecendo, um plantio, a tua vida está sendo semeada pelo Espírito Santo, dia após dia. Se coloque debaixo dessa palavra, e mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver isso acontecendo. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala, ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem semeia é o semeador, é o pregador. Quem que dá a semente para o pregador? A semente não é a palavra? Então o que dá a semente é Deus.
Então ele está falando, ora, aquele que dá semente ao que semeia, que é Deus, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ele está falando, é Ele que vai aumentar, é o Senhor que dá a semente, Ele que vai aumentar a sua sementeira, é Ele que vai fazer com que a colheita aconteça, é Ele. E tem níveis espirituais. Você deve estar em algum nível. Talvez tem pessoas que ainda estão naquele nível que o solo é seco, pedregoso, a semente cai e não frutifica, ou ainda está com espinho, ou ainda é à beira do caminho, mas dos solos bons, tem o que dá 30, 60, 100, então, e tem gente que está em níveis diferentes, tem gente que ainda está no brotinho, tem gente que já está uma planta, tem gente que já começou a dar os primeiros frutos, e tem pessoas que já estão carregadas. É isso que a Bíblia mostra para nós, em que lugar que nós estamos, qual é o estágio, o meu coração é um solo bom, essa palavra tem influenciado minha vida, eu já estou dando frutos, por causa do que eu mudei, outras pessoas já estão sendo abençoadas, por causa da minha vida, isso já está atingindo outros corações, ou ainda não, ou ainda eu nem me decidi ainda a dar fruto, eu não comecei nem para mim, quanto mais para os outros. Em que nível que nós estamos, em que fase? E para terminarmos essa mensagem, eu queria ler com vocês Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois das cartas de Paulo, e do livro de Hebreus, Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele fala assim, sede, pois, irmãos, pacientes, paciência, você planta, e vai lá dormir, fazer outra coisa, esquece a semente lá, já plantou, ser de pacientes, esperando, não é o que ele fala, esperando a vinda do Senhor, que é a volta, quando o Senhor voltar, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Então ele termina, sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. É o que ele fala. Olha para quem planta, olha para o que Jesus falou, o reino de Deus é assim, você planta e não fica ali preocupado, você vai dormir, acordar, fazer outra coisa, e Deus dá o crescimento, Deus vai fazer acontecer. Meu irmão, a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele cuida de mim e de você, nada pode dar errado na mão dEle, o campo é o seu coração, se o seu solo é bom, vai frutificar. A semente é do Senhor, a semente é a palavra de Deus. Nós temos que amar essa palavra mais do que nossa vida, porque é isso que tem sido semeado dia após dia no seu coração. Deus, Ele vai fazer a obra dEle. Isso se você desejar, se você crer nessa palavra, que é a semente que tem sido lançada no seu coração. Se você crer nessa palavra, essa palavra vai mudar a tua vida, essa palavra vai mudar a tua história, essa palavra vai mudar o teu casamento, essa palavra vai mudar o seu trabalho, essa palavra vai fazer uma transformação na sua vida. Você vai nascer de novo, essa palavra vai te tornar um cidadão do reino dos céus, filho de Deus, cidadão, herdeiro de Cristo. É o que essa palavra tem feito há milhares de anos, por onde ela foi semeada. Onde ela foi semeada, vidas foram transformadas. E comigo e com você não será diferente. Você crê nisso? Amém.